Bem, nós estamos pregando uma série de mensagens. O tema é Sinais de uma Igreja Relevante. E começamos na semana passada com a série e nós falamos sobre a centralidade das Escrituras. Esse é o primeiro sinal de uma igreja relevante, a centralidade das Escrituras. Uma igreja que está intimamente apegada aos valores da palavra, intimamente apegada à centralidade das Escrituras. E hoje eu gostaria de falar também sobre um tema muito importante no desenvolvimento de uma igreja relevante na sua cultura. E eu gostaria de falar hoje sobre a temática da amplitude da visão. Uma igreja relevante é uma igreja que tem a amplitude da visão. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, versículos de 16 a 20. Mateus, capítulo 28, versículos de 16 a 20. Esse é o texto que vai servir de base para meditarmos sobre a amplitude da visão. O segundo sinal de uma igreja relevante. Versículo 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Senhor, fala ao nosso coração, nos ensine a sermos uma igreja relevante, pensando nesse texto e na temática que nós vamos ouvir e conversar nessa noite. Eu preciso da orientação do Senhor. Tem misericórdia, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém. As empresas, em geral, todas elas, principalmente as multinacionais, as empresas grandes, em geral, todas essas empresas, elas trabalham sempre com uma visão. E ter a visão é muito importante para dois pontos do desenvolvimento de uma empresa. Primeiro, a visão é importante porque ela vai definir o trajeto da igreja. Estou acostumado a falar igreja, né? A visão vai definir o trajeto da empresa e a visão vai definir também a missão da empresa. É muito importante uma empresa desenvolver a sua visão, saber o que ela quer fazer ali, não é? E segundo o conceito de visão no mundo da administração, duas definições me chamaram a atenção, pesquisando nessa semana. A primeira definição é de Arnaldo Rosa de Andrade. Ele escreveu um livro chamado Planejamento Estratégico. E nesse livro ele define visão da seguinte maneira. Ele diz que é a situação futura desejada a longo prazo por uma empresa. Deve ser uma meta ambiciosa e servir como guia para a definição dos objetivos e a realização da missão. Bem exatamente do que eu disse antes. Não é? A segunda definição que eu achei muito interessante sobre visão no mundo corporativo ou da administração vem de Vera Lúcia Zacarias. E ela diz o seguinte, que visão é o sonho da organização. É o futuro do negócio. E onde a organização
espera estar nesse futuro. Veja, é interessante a gente perceber que ambos os autores, com as suas definições, definem visão como apontando a visão para o futuro. Ambos definem que visão aponta para o futuro. Em princípio, eu concordo plenamente com essa definição. E trazendo para o mundo da igreja, cabe muito bem esse tipo de definição. Nós poderíamos dizer que uma igreja relevante é uma igreja cuja visão está no futuro. E não está errado isso. E pensando numa igreja relevante que tem uma visão para o futuro, é bom a gente definir o que é o futuro aqui. O futuro de uma igreja relevante que tem uma visão ampliada dentro desse contexto, o futuro é um futuro escatológico. Ou seja, é o futuro da igreja que remete esta igreja para a glória eterna com Deus, vivendo com Ele eternamente. Esse é o futuro da igreja. Quando a gente fala de futuro da igreja, a gente não pode apenas pensar o que nós vamos ser enquanto igreja daqui a 5 anos, e faz parte dessa pergunta. Essa pergunta, quem tem que coçar a cabeça e arrancar os cabelos é o conselho. O que nós queremos da igreja daqui a 5 anos? Mas, ampliando a visão, a igreja ela precisa entender que a sua visão de futuro é uma perspectiva escatológica. Agora, no entanto, se nós entendermos visão dentro da vida da igreja apenas com esse aspecto escatológico, nós aí podemos ter uma visão limitada do que é ser igreja. Deixa eu dar um exemplo bíblico para você a respeito disso. O apóstolo Paulo escreveu 2 cartas para os irmãos em Tessalônica. Nós temos 2 cartas na Bíblia, 1ª e 2ª Tessalonicenses. As 2 cartas estão recheadas de referência à segunda volta do Senhor Jesus. Então, se nós pudéssemos definir as 2 cartas de Paulo à igreja em Tessalônica, nós poderíamos sim dizer que essas 2 cartas são cartas escatológicas, porque estão falando da volta de Cristo. Mesmo as 2 cartas fazendo referência a essa visão futura da igreja, essa visão escatológica, a visão da glória, a visão da segunda volta do Senhor, e que nós vamos viver com Ele eternamente, ainda que essas 2 cartas tenham essa característica escatológica, o apóstolo instrui a igreja para que eles não viessem a negligenciar a vida que eles tinham aqui, ou que tinham na época. Então eles não poderiam negligenciar a vida que tinham em nome da espera do Senhor. O Senhor vai voltar, então eu não vou trabalhar. O Senhor vai voltar, então eu não vou fazer isso. O Senhor vai voltar, então eu não vou desenvolver relacionamentos. O Senhor vai voltar, não preciso ir para a igreja. A visão da igreja aponta para o futuro glorioso em Deus. Mas ao mesmo tempo que a visão da igreja aponta para esse futuro glorioso em Deus, ela também aponta para uma postura de vida aqui. Isso demonstra a amplitude da visão de uma igreja. O que seria a amplitude da visão de uma igreja? É uma igreja que tem o seu coração voltado para o futuro escatológico, mas tem os seus pés fincados no tempo agora, e ela busca ser relevante a seu tempo e a sua cultura. Isso é ser uma igreja relevante. Ela pensa escatologicamente, mas pensa também em evidenciar o reino com todo o seu esmero, com toda a sua força e com tudo que temos, e com todos os recursos que temos, sejam os recursos humanos ou financeiros. Mas quando nós pensamos, enquanto igreja, na nossa relevância nesse mundo que nós estamos, ainda assim nós podemos ter uma visão míope ou uma visão distorcida do que as Escrituras esperam de uma igreja relevante. Por que eu estou dizendo isso? Para muitas igrejas,
qual seria a sua relevância nesse mundo? Para muitas igrejas, a sua relevância nesse mundo se dá na sua arquitetura, porque tem uma boa arquitetura e chama muita atenção. E aí você vai olhar para essas pessoas e eles dizem, a nossa relevância está na arquitetura da igreja. Para outras igrejas, a relevância nesse mundo se encontra nas suas acomodações. Elas têm bancos estofados, né, com reclinável. Não é? E se você deitar mais, você vai ver em cima no teto uma televisão que você vai poder ver o sermão. E se você dormir, né, os diáconos conseguem ver pelo monitor e aperta um botão, te dá um choque santo e você acorda e você volta. Boas acomodações. As igrejas possuem no fundo aquelas televisões de LED, não sei o quê, que não é aquela coisa toda. Né? Para outras igrejas, a relevância se dá pelos seus programas de crescimento. Não, nós possuímos vários programas de crescimento, nós possuímos uma agenda lotada e você fique tranquilo que se você quiser participar da nossa igreja, você tem muita coisa para participar e coisa boa. Os nossos programas são bons. Veja, é possível nós termos essa visão escatológica e uma visão muito bem adequada, mas nós podemos ter uma visão estreita sobre a relevância da igreja nesse mundo e valorizarmos a relevância da igreja em coisas que nós não deveríamos valorizar. E o texto que nós lemos, eu pretendo discutir um pouquinho sobre ele, falando um pouquinho sobre a amplitude da visão de uma igreja, porque ele é relevante nesse sentido. E ele é importante para desenvolvermos, enquanto igreja, uma visão ampla de relevância no mundo. E no nosso caso, nós precisamos ter uma visão ampla de relevância no Guará, de relevância em Brasília. A nossa visão precisa ser grande. Não podemos pensar pequeno. Nós não podemos pensar pequeno. E eu quero compartilhar por que nós não podemos pensar pequeno, baseado nesse texto. Esse texto aqui de Mateus é muito conhecido. Ele é chamado de a Grande Comissão. E nesse texto nós temos aí o relato das últimas palavras de Jesus na terra, depois da sua morte, depois da sua ressurreição e um pouquinho antes da sua ascensão. Então, são as últimas palavras de Jesus. E existe um senso comum onde as últimas palavras de uma pessoa têm muita importância. Não é? Você já viu aqueles filmes que o bandido pega o mocinho, pega o herói, amarra o herói na cadeira, né? Dá um monte de banho nele, dá uns tapas nele, olha para ele, puxa o revólver, coloca na cabeça dele e diz assim, suas últimas palavras. E aí, o herói é o herói. Ele diz as últimas palavras, e enquanto ele vai dizendo as últimas palavras, ele vai cortando a corda e dá um sarrafo no bandido, e o bandido é pego, e aquela coisa toda, hollywoodiana, não é? Mas tem uma importância na vida de uma pessoa as últimas palavras. Quando nós amamos muito alguém, nós perdemos essas pessoas no leito de morte. Quando essas pessoas falam alguma coisa, depois de anos, muito do que nós vamos lembrar são as últimas palavras dessas pessoas no leito de morte. E na Bíblia não é diferente. Existe na Bíblia uma importância para as últimas palavras de uma pessoa. Eu separei alguns exemplos. Por exemplo, Jacó. Se você pegar lá o Gênesis capítulo 49, você vai ver quais foram as últimas palavras de Jacó. E as últimas palavras de Jacó foram para os seus filhos. Ele abençoa um por um. Ele tem uma bênção específica, um para cada um. E depois que ele abençoa, morre. José. Achei fantásticas as últimas palavras de José. Em Gênesis capítulo 50, versículo 24.
ele diz: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão. Tendo dito isso, morreu. Veja, José está dizendo: gente, eu vou morrer, tá? Eu vou morrer, mas Deus não vai virar as costas para vocês. Vocês vão sair daqui. Vocês vão sair do Egito e Deus vai dar terra para vocês. E morrem. Josué, as últimas palavras de José estavam relacionadas quando eles erigiram a grande pedra de testemunho, onde Deus abençoou aquele povo, e naquela pedra de testemunho eles deveriam sempre olhar para ela como um símbolo de que Deus cuidou deles. E depois que Moisés dá as instruções e fala sobre a pedra, morre. E tem tantos outros. Nós temos Davi, temos Elias, e por que também não dizer das últimas palavras de Jesus? Esse texto nos mostra as últimas palavras dele. Mas, mais do que as últimas palavras do Senhor Jesus, esse texto é um reajuste de visão de como sermos igreja. Esse texto vai nos exortar a não termos uma visão pequena sobre a igreja, mas desenvolvermos uma amplitude de visão e pensarmos alto. O que Jesus tem para falar aqui nesse texto, nesse relato, é muito importante. E por que eu estou dizendo que é muito importante? É muito importante pelo cenário que o próprio Senhor Jesus montou para falar o que ele tinha para falar. Ele monta o cenário. E quando ele monta o cenário, ele monta porque ele tem algo muito importante para dizer. É como se fosse a última instrução dele para os seus discípulos. Olha o que diz o versículo 16. Acompanhe comigo. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. O versículo 16 está dizendo que os discípulos foram para um monte onde Jesus tinha dito para eles irem. É importante o negócio. Jesus vai falar algo muito importante. Por quê? Por conta dos montes. Os montes, nos relatos bíblicos, eles eram lugares de instrução divina para o homem. Você pode ver em todo o relato bíblico, em toda a história da Bíblia, você vai ver a importância dos montes na revelação ou na instrução divina para o homem. Nós temos o Monte Sinai. Nós temos o Monte da Transfiguração no Novo Testamento. Nós temos o Sermão do Monte. E agora a Grande Comissão, que também foi no monte. O que Jesus está querendo dizer é que quando ele chega no monte, ele tem algo muito importante para falar. E diz o texto que quando Jesus chegou, os seus 11 discípulos estavam ali reunidos e tem duas reações diferentes dos discípulos. Mateus relata duas reações diferentes. A primeira, um grupo dos discípulos adorou a Jesus. O outro duvidou de que era ele mesmo. E aí, alguns comentaristas se dividem nas interpretações nessa atitude duvidosa dos discípulos. Um grupo vai dizer que eles duvidaram porque acharam que não era Jesus, ou duvidaram da ressurreição de Jesus. Não é possível, ele ressuscitou mesmo, então nós não vamos adorar. Outro grupo vai dizer que eles duvidaram no sentido de que eles não sabiam se poderiam adorar o Senhor Jesus. Por isso, eles ficaram distantes, com dúvida. E agora? A gente adora ou não adora? Não é? O fato é que nós temos um grupo de duvidosos aqui. Um grupo que duvidou. E o que Jesus quer fazer no monte, nesse texto, é unir novamente o grupo com um grande propósito. Jesus quer dar uma visão grande para eles. Jesus quer oferecer a eles uma grande visão, com um grande propósito. E a proposta aqui é ampliar a visão desses discípulos que viveram com ele durante todo esse tempo. E eu quero compartilhar com vocês 3 aspectos de uma igreja relevante que tem uma visão ampla no reino do Senhor. 3 aspectos da amplitude
da visão de uma igreja relevante. O primeiro aspecto que eu quero compartilhar com você, a amplitude da visão de uma igreja relevante está ligada à autoridade de Cristo. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. A amplitude da visão de uma igreja relevante está ligada à autoridade de Cristo. Olha o que diz o versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha só, antes mesmo de Jesus dar uma tarefa aos discípulos, antes mesmo de Jesus oferecer alguma tarefa a eles, Jesus dá uma boa notícia. Jesus diz para eles: olha, antes de mais nada, eu preciso dizer para vocês que eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. E essa autoridade me foi dada pelo Pai. Eu tenho autoridade. A missão que Jesus está para entregar aos discípulos está totalmente e exclusivamente baseada na autoridade que ele tinha. Só existe uma tarefa, e a gente gosta muito de focar na tarefa nesse texto, vai fazer discípulo, aquela coisa toda. Só existe uma tarefa nesse texto, porque antes da tarefa há um indicativo glorioso. E o indicativo glorioso no texto é Jesus dizendo: eu tenho autoridade sobre a vida de vocês, eu tenho autoridade sobre a terra, eu tenho autoridade sobre os céus, e por isso o que eu vou dizer para vocês está pautada, baseada nessa minha autoridade. E nós, como igreja, precisamos ampliar a nossa visão nesses termos. Nós precisamos ampliar a nossa visão nesses termos. A autoridade de sermos de igreja e de proclamarmos o que precisamos proclamar enquanto igreja não é nossa, é dele. Nós não temos autoridade, a autoridade é dele. E quando nós entendemos que a autoridade é dele e não é nossa, isso coloca a igreja no lugar em que ela deve estar. Qual é o lugar que a igreja deve estar? Ela precisa entender que ela não comanda, mas ela é gerenciada, ela é comandada pelo Senhor. Ela não fica achando que faz tudo para si mesma, mas ela é levada a fazer em Cristo e para Cristo. Ela não fica achando que a sua placa denominacional, que fica à porta da igreja, é o mais importante para ela. Mas o mais importante, acima da sua placa denominacional, está a obra feita na cruz do Calvário. Isso é a amplitude da visão. É uma obra que é feita pela autoridade de Cristo, não em nome de placa de denominação. E se nós estamos envolvidos com o mundo em nome de Cristo, nós vamos nos envolver com o mundo porque ele tem autoridade. Deus não manda a igreja para conquistar nada. Ao contrário do que você possa imaginar. Deus não manda a igreja para conquistar. Ele apenas envia em nome daquele que já conquistou. Nós não precisamos conquistar nada, porque tudo é dele, a autoridade é dele. Ele apenas nos envia em nome daquele que já tem tudo nas mãos. E aí nós vamos, porque ele reina, porque ele é Senhor, porque ele tem toda a palavra. Porque ele sabe, porque ele é Senhor, porque ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Uma igreja relevante é assim. Ela vive no mundo, não baseado nas suas forças,
nas suas capacitações, mas ela vive no mundo pela autoridade de Cristo. Nós vivemos no mundo pela autoridade de Cristo. Isso nos faz ter uma visão ampla. Isso aumenta a nossa visão no mundo. Isso aumenta a nossa visão como igreja. Ao invés de acharmos que estamos aqui no mundo por causa da nossa placa, nós estamos pela obra de Cristo, onde Ele tem autoridade. E a glória dele não é nossa. O segundo aspecto que eu quero compartilhar com você, a amplitude da visão de uma igreja relevante se desenvolve no envolvimento com pessoas. A amplitude da visão de uma igreja relevante se desenvolve no envolvimento com pessoas. Olha só o que diz o versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Início do versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Nós temos 4 verbos importantes nesse trecho. 4 verbos importantes. Ir, fazer, batizar. E qual é o último? Vocês estão comigo? Então vamos lá. Ir, fazer, batizar e ensinar. Dos 4 verbos que nós temos, um é principal. Dos 4 verbos que nós temos nesse texto, um é principal. Os outros 3 são particípios de apoio. Eles apoiam esse verbo principal. Qual é o verbo principal? O verbo principal no original está no imperativo. E o verbo principal é fazer. Fazer. Ao contrário do que a gente acha, né? Nós achamos que o verbo ir é o imperativo central no texto, mas não é. Se o verbo principal, imperativo, é fazer, então o foco da tarefa da igreja é fazer discípulos. Preste bem atenção. O que é que Jesus quer da igreja? Bancos novos? Estrutura? Não é isso que ele está pedindo. Ainda que tudo isso tenha o seu devido lugar. Ele pede discípulos. Ele pede para que os seus seguidores façam discípulos. Esse é o tema central. Se o verbo central aqui é fazer discípulos, é com essa tarefa que nós temos que nos engajar. Os outros 3 verbos, ir, batizar e ensinar, eles são apoiadores no aspecto de fazer discípulos. O fazer discípulo aqui no texto se refere também a todas as nações. E aqui, nações, no original, carrega a ideia de qualquer grupo de pessoas. Qualquer grupo de pessoas. Um discípulo de Jesus, ele é um seguidor. E como seguidor de Jesus, ele é chamado a desenvolver e a gerar outros seguidores, outros discípulos. Mas existe um processo para isso. Qual é o processo? Primeiro, esse discípulo que você está discipulando, ele segue você e aprende com você sobre aquilo que você está ensinando. O segundo processo, depois de ele seguir a você, aprender com você, com tudo aquilo que você está dizendo, depois de seguir você, ele segue a Cristo. Primeiro ele segue a você, depois de você ele segue a Cristo. Parece estranho o que eu vou dizer, eu já disse isso aqui algumas vezes.
Antes de uma pessoa se converter a Cristo, ela se converte a você. Porque ela conecta o coração dela com o seu. Porque essa pessoa abre da vida dela para você. Porque ela confia em você, para depois ela fazer isso em Cristo. Porque ela se converte a você primeiro, e à medida que ela vai conhecendo você, ela vai vendo que você não é quem vive, mas Cristo vive em você. O texto bíblico nos mostra como é que nós vamos fazer discípulos. Veja, nós temos a missão, a nossa tarefa é fazer. Como fazer? Aí nós temos os 3 verbos apoiadores. Esses 3 verbos, eles vão nos ensinar a como sermos uma igreja relevante, desenvolvendo relacionamento e gerando filhos, gerando discípulos de Jesus. Olha só, o primeiro verbo, o verbo ir. O verbo ir sugere que nós fomos enviados. Simples. Romanos capítulo 10, versículo 15 diz: como pregarão se não forem enviados? Preste bem atenção no que Paulo está dizendo. Nós só podemos pregar se formos enviados. Quem tem autoridade para fazer isso? O Senhor. Nós não pregamos na nossa própria capacitação, nós não evangelizamos porque nós achamos que devemos, nós o fazemos porque Ele nos envia fazer. E aí nós entendemos o imperativo, nós vamos, nós fazemos discípulos. Antes da nossa atitude em ir, houve um envio, e a primeira palavra é sempre dele, não é nossa. Nós fazemos discípulos porque nós entendemos que a autoridade de Cristo está sobre nós e nos envia. O segundo verbo batizar. O texto não está dizendo que você tem que se pegar água e sair batizando todo mundo, não. Se você fizer isso, você vai tomar disciplina aqui na igreja. Entendeu? Só o pastor que pode batizar. Não é isso que o texto está dizendo, que você tem que pegar água e sair batizando todo mundo, não. Se bem que alguns teólogos têm um sério problema com a conversão de Eunuco e Filipe. E aí eu deixo para eles esse pepino. O que o verbo batizar implica? O verbo batizar implica em arrependimento e perdão. E o resultado do arrependimento e o resultado do perdão implica na inclusão de pessoas na família de Deus. Não é isso que é o batismo? Veja lá em Atos, no capítulo 2, versículo 38. Pedro está pregando, porque depois do Pentecostes o povo ficou doido. O povo disse: gente, o que é que está acontecendo em Jerusalém? E Pedro se levanta e prega. E no versículo 38, ele diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. O que é batismo? O batismo está intimamente ligado ao arrependimento e ao perdão oferecido pelo Senhor. O arrependimento dos nossos pecados. E quando Jesus diz para que nós devemos ir e batizar, o fazer discípulos implica nada mais e nada menos do que confrontar o pecado das pessoas e conduzi-las ao caminho do arrependimento e do perdão do Senhor. Não há discipulado. Entenda uma coisa. Não há discipulado sem implicação ou sem a implicação teológica do batismo. Eu me lembro da minha vida. Até essa semana, preparando a mensagem de hoje, eu pude lembrar de algumas pessoas que passaram na minha vida e que me discipularam. Dentro desse aspecto teológico do batismo. Eu tive várias pessoas, várias. Eu tive o Luciano, eu tive o Gilmar, eu tive a Vera, eu tive o pastor Pedro. Todos eles, no início da minha caminhada cristã, eram gente que me olhava no olho. E gente que me confrontava em amor. E que me fazia, a cada dia mais, converter o meu coração a deles, e à medida que eu converti o meu coração a deles, eu via que eles não viviam, mas Cristo vivia neles, e isso ia me discipulando.
isso ia me tornando discípulo de Cristo e me conduzindo à realidade do batismo, arrependimento e perdão. Não podemos fazer discípulos se nós não confrontarmos os pecados das pessoas. Isso é ser uma igreja relevante. O problema é, como eu disse na semana passada, tem muitos por aí que têm medo de confrontar o pecado das pessoas, com medo da igreja, do povo da igreja ir embora. Eu não tenho medo de pessoas irem embora daqui, porque foram confrontadas pelo pecado. Mas eu vou sentir tamanha alegria de pessoas serem confrontadas pelos seus pecados aqui, chorarem e dizerem para mim: pastor, eu amo o Senhor, ao Senhor Jesus, e eu quero oferecer a minha vida ao Senhor, eu quero aprender mais dele. Se tivermos 10 pessoas, louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus com 11 abalou o mundo. Imagina a gente com 10 aqui no Guará. E aí eu faço a oração de Abraão. Tem 50 aqui, Senhor. Tem 40. Tá bom, Senhor, deixa eu contar direito aqui na igreja. Deixa eu ver. 30, Senhor. Se tivermos 20. Eu não sei para quem você está pregando o Evangelho. Mas eu quero desafiar você a não ter medo de confrontar o erro das pessoas. Porque você não confronta o erro das pessoas na base da sua autoridade. Você faz discípulos pela autoridade de Jesus, o Nazareno. Mas há o terceiro verbo. Como fazer discípulo? O terceiro verbo é o verbo ensinar. O que é que o verbo ensinar denota para nós? Denota uma caminhada de paciência. Denota uma caminhada de dedicação com uma pessoa. E o verbo está no particípio presente. O que significa que o verbo está no particípio presente? É um verbo que está em continuação. É uma ação contínua. Ensinando. Eu ensino agora, eu continuo ensinando agora, e eu não paro de ensinar no agora, e se for preciso eu ensino mais no agora, e se for mais preciso ainda eu ensino mais no amanhã. Eu continuo ensinando. Portanto, ensinar é muito mais do que a gente colocar pessoas dentro de uma sala e ensinar sobre elas, sobre a realidade do batismo. Ensinar não é isso. É muito mais do que a gente dar esse ensino teórico, esse ensino teológico, intelectualizado das Escrituras. Não é isso. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que nós vamos fazer discípulo ensinando, porque isso é uma atitude onde eu e você tomamos todos os dias com uma pessoa. Todos os dias. Onde o Evangelho vai se desnudando para ela, à medida que ela vai vivendo, à medida que ela enfrenta suas crises, à medida que ela quer tomar decisões, todos os dias. Fica claro que Jesus tinha em mente mais do que evangelização. Fica claro que Jesus tinha mais do que uma resposta inicial. Sabe esse negócio? Você chegar na vida de uma pessoa, chegar para ela e dizer assim: o Senhor Jesus morreu por você. Não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a sua vida e blá, 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 e logo já não sei o que vive, mas Cristo vive em mim, não é? E eis que estou à porta e bato. A gente vai citando um monte de versículos. E aí você chega para a pessoa: você quer receber a Cristo na sua vida? Eu quero. Então, orou, graças a Deus, você agora é um discípulo de Jesus. Deus te abençoe. Como é que é? Ensinar é como gerar filhos. É gerar filhos. Todos os dias. Você ensinar e se dedicar a Ele.
E à medida que ele enfrenta as crises, você revela o Evangelho. À medida que essa pessoa tem decisões a tomar, você revela o Evangelho. Isso é ensinar. Não venha dizer para mim que você está fazendo discípulos, ensinando pessoas numa sala de aula, pregando apenas ali. Vai comer um lanche com ela. Aí você começa a entender mais o que significa ensinar o Evangelho. Não é apenas teórico. Não é apenas em sala de aula que você, mas é dedicando a sua vida em prol de alguém. E isso exige de você abrir mão da sua agenda, remanejar o seu tempo, colocar a mão no bolso, seja o que for. Eu me lembro que eu estudava à noite e o Luciano, que hoje é missionário na África, foi o primeiro que me discipulou. Como eu dei trabalho para ele juntou mais 2. E como eu dei trabalho para os 3, ele juntou mais 1. E aí eu me converti mesmo. Mas o Luciano, ele ligava para mim e dizia assim: Vila, que horas você sai da escola? 11 horas. Vou passar aí para a gente tomar um sorvete na esquina e conversar. E ele passava lá. E ele me pegava. E nós sentávamos lá na sorveteria, lá na grande rua, Avenida 29 de Agosto, mais conhecida do que a Times Square de Nova York. E nós sentávamos ali na 29 de Agosto e ele falava assim, e ele pagava. Tem que ficar claro. Eu não pagava, não. Eu não tinha dinheiro. Eu pago o seu sorvete. Beleza. E quando a gente sentava, ele olhava assim nos meus olhos e dizia, aquele jeito calmo dele, e aí, Gu, como é que está a vida? Está complicado, está complicado. E aquelas crises de juventude, né, de coisa que eu queria andar com Deus, mas eu tinha minhas crises. Crise em casa, de relacionamento com a minha mãe, crise nas minhas noites, que eu tinha sérias dificuldades em me despir das noitadas em nome do Evangelho, crise nos meus relacionamentos, que eu queria sair e queria ter relacionamento com todas as meninas da escola, e o Evangelho me ensinava que esse negócio não fazia mais parte da minha vida, e como foi duro abrir mão desse negócio. Todo dia. O Luciano comigo. Gilmar e a Vera me sentaram naquela salinha da casa deles, meus irmãos, se eu hoje entrar naquela salinha, minha perna ainda treme. As conversas que eu tinha com o meu pastor, tudo isso fui formando, e eu fui aprendendo, porque eles dedicaram tempo para me ensinar. Uma caminhada. E sabe como é que geralmente nós interpretamos este verso, com esses 4 versículos, com esses 4 verbos, melhor dizendo? Sabe como é que nós interpretamos eles? Esse verso nós interpretamos assim. Nós alteramos o verbo fazer discípulos para fazer convertidos, tornando-os membros das nossas igrejas. É isso que nós fazemos. Ao invés de fazer discípulo, nós queremos fazer convertidos para as nossas igrejas. Postura essa que mostra o quanto nós precisamos ampliar a nossa visão como igreja. A amplitude da visão se dá quando nós nos envolvemos com pessoas visando fazê-las discípulos de Jesus, independentemente se vão estar conosco ou não. Veja, eu conheci a Cristo na Igreja Presbiteriana Manancial, em Leme. O Luciano dedicou tempo da vida dele para mim. O Gilmar e a Vera dedicaram tempo da vida deles para mim. E eu fiquei na igreja durante 2 anos. E quando eu fui para o exército, eu fiz uma amizade muito grande com o filho do pastor Pedro. E junto com ele, fiz amizade com outros amigos de lá. O que aconteceu comigo? Eu fui para a Central. Cheguei no Gilmar e a Vera e falei, gente, eu acho que eu vou para a Central. Vocês vão ficar bravos comigo? O Gilmar olhou para mim e falou, meu filho, você está com Jesus? Eu estou firme com Jesus, então vai na bênção, Deus te abençoe.
Isso mostra a relevância de uma igreja que tem amplitude da visão, que não visa fazer convertidos para si, mas visa formar discípulos para Cristo, indo até elas, levando-as ao caminho do arrependimento, caminhando com paciência e dedicação e aplicando o Evangelho à medida que elas vão vivendo. Pessoas assim fazem das suas igrejas relevantes no seu tempo e na sua cultura. Façam discípulos. Mas há um terceiro aspecto da amplitude da visão de uma igreja. A amplitude da visão de uma igreja relevante repousa sobre uma promessa. A amplitude da visão de uma igreja relevante repousa sobre uma promessa. Olha o que diz o final do versículo 20. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Como é bom ler esse texto. Como é bom. Como é bom saber que o Senhor está comigo. Como é bom saber que o Senhor está com você. Só que eu quero deixar algo muito claro para você nessa noite, nesse versículo. Há uma expressão que precisa ser destacada no versículo 20. E a expressão é: e eis. E eis que estou convosco. Porque essa pequena expressão, e eis, aponta para uma ideia de conexão entre o que foi dito antes e o que vai ser dito agora. O que foi dito antes? Vão e façam discípulos, indo até eles, batizando-os ou levando-os ao caminho do arrependimento e perdão, e ensinando-os com paciência, dedicando a sua vida a eles. Vão e façam discípulos. E eis, o que é que vem sido escrito depois? Que Ele estará conosco, ou que o Senhor estará comigo e com você. Veja, o que é que precisa ficar claro? Essa expressão "e eis" nos mostra que a presença do Senhor conosco se dá à medida que nós fazemos discípulos. Essa promessa pode nos ensinar a ampliar a nossa visão enquanto igreja. Eu não estou dizendo que o Senhor não está com você e que vai desamparar você. Não é isso que eu estou dizendo. É verdade que o Senhor está com você. É verdade que o Senhor não desampara você. É verdade que os olhos do Senhor repousam sobre você. É verdade. Mas é verdade também que se quisermos desfrutar ainda mais da presença do Senhor, nós precisamos fazer discípulos. A presença dele está intimamente ligada à medida que você vai formar discípulos. Uma igreja relevante, ela não se omite dessa tarefa em fazer discípulos. Por quê? Porque ela desfruta da promessa da presença do Senhor à medida que ela vai. A amplitude da visão aqui nesse aspecto é compreender que a tarefa de fazer discípulos nos dá a certeza de que o Senhor está conosco. À medida que nós falamos, à medida que nós vamos, à medida que nós batizamos e à medida que nós ensinamos. Isso é uma igreja relevante. Eu quero concluir. Uma igreja relevante tem uma visão ampla de ser igreja, porque ela não pensa apenas na glória futura, mas ela pensa também em como cumprir com a comissão do Senhor Jesus aqui nessa terra. E para desenvolver a amplitude da visão, esta igreja, primeiro, compreende a autoridade do Senhor. Segundo, desenvolve relacionamentos pessoais e discipula pessoas. E terceiro,
descansa na promessa da presença do Senhor. Isso é uma igreja relevante. E eu oro, em nome de Jesus, para que no nosso tempo e na nossa cultura nós possamos evidenciar esse segundo sinal. Ter uma visão grande, ampliar a nossa visão, alcançarmos as pessoas, fazer discípulos, indo até elas, na autoridade do Senhor. E lembrando que nós não vamos sozinhos. O Senhor prometeu que enquanto vamos, Ele estará conosco. Que você saia daqui com a presença do Senhor. Lembrando que Ele vai com você à medida em que você faz discípulos. E eu pergunto, quem você tem influenciado? Ou você está sendo influenciado? Quem você influencia? E eu falo da influência bíblica. Esse é o nosso chamado. Influenciar o mundo pela obra da cruz nas nossas vidas. Vamos ficar em pé e vamos orar.